Boa noite, irmãos. Uma grande satisfação estarmos juntos novamente. Apesar de estar como pastor interino da Primeira Igreja Batista em Morro Grande, sou membro desta igreja. E fui eleito recentemente como segundo vice-moderador. Não estava presente, mas em breve nós cremos que retornaremos. Estamos conduzindo o processo de sucessão pastoral e a coisa tem caminhado bem e acreditamos que brevemente estaremos de volta. Irmãos, e por conta disso, eu fiquei muito feliz que o Demétrio fez as comunicações aqui, porque eu estava pensando, eu só sei anúncios de Morro Grande, Eu sei o que vai acontecer em Morro Grande, mas aqui eu estou desatualizado. Então, fiquei muito feliz por ele ter feito essa parte, Estamos felizes de estarmos juntos e podermos cultuar, nos alegrar na presença de Deus. Queridos, quero ler com os irmãos 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Leremos 3 versículos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16, leremos até o versículo 18. Versículos breves, já conhecidos, os quais dizem assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Pai, porque reconhecemos, ó Deus, nossas limitações. Sabemos, ó Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Mas te glorificamos, ó Deus, porque por pura bondade, amor incondicional e graça, o Senhor nos permite participarmos da missão que Tu estás executando neste mundo. O Senhor, ó Deus, nos permite servirmos em Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo culto que prestamos, pela palavra que lemos. Nós rogamos a Ti que, através da exposição da Escritura, o Senhor continue a falar aos nossos corações. E ouvindo a Tua voz, que possamos refletir e pôr em prática cada um dos princípios que forem ressaltados aqui. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós costumamos falar sobre gratidão em ocasiões em que nos remetemos a bênçãos que recebemos, que às vezes se materializam na forma de uma porta de emprego, a cura de uma enfermidade, o nascimento de um filho. São bênçãos que nós queremos compartilhar com os outros e agradecer publicamente o nosso Senhor. Entretanto, a Bíblia mostra em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 16, que a ação de graças, a gratidão é um elemento do culto. Faz parte do culto a Deus nós agradecermos o Senhor. Afinal de contas, nós não merecemos nada e o Senhor gratuitamente nos concedeu a salvação. O Senhor continuou operando em nós a santificação e cuidando de nós no decorrer da vida. Então nós temos razões suficientes para darmos graças a Deus. E é interessante, irmãos, que essa carta de Paulo, 1 aos Tessalonicenses, ela é, na verdade, uma carta que começa com gratidão. Paulo está grato pelos Tessalonicenses e por isso no capítulo 1, no versículo 2, ele diz: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Ele estava grato por aquela igreja recém-organizada, por ele mesmo. Ele, em Atos capítulo 17, havia se dirigido a Tessalônica e ali pregou na sinagoga e muitas pessoas se converteram. Então, a igreja havia sido recém-organizada, Paulo estava feliz com isso, feliz com os crentes daquela igreja, e por isso, no capítulo 2, versículo 20, ele diz: porque vós sois nossa glória e gozo, ou seja, alegria. Ele estava grato e alegre.
E a partir daí nós percebemos que há uma relação entre gratidão e alegria. É bem verdade que a ciência, ela identifica essa relação, né? Estava lendo uma matéria da revista Forbes que dizia que a gratidão contribui para a liberação de dopamina, né? No entanto, irmãos, nosso foco aqui não é o que a ciência está dizendo sobre a gratidão, ou mesmo sobre a alegria. Nós queremos saber o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia é para nós a única regra de fé e prática. O que importa para nós é o que a Bíblia está falando. Então, veja, Paulo estava grato, estava alegre, mas é interessante, irmãos, que ele também estava preocupado. No capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, nós vemos que no versículo 2, Paulo diz: e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Porque, de acordo com Atos 17, ali no versículo 4, quando as pessoas de Tessalônica se converteram gregos tementes a Deus, mulheres nobres, e isso despertou nos judeus uma indignação, e eles perseguiram Paulo. Paulo teve que sair de Tessalônica, mas os irmãos ficaram lá, e a perseguição continuou, as tribulações aumentaram, uma vez que as mulheres nobres se converteram, mas não seus maridos. Então, como ele mesmo destaca que eles receberam a palavra, no capítulo 1, versículo 6, ele diz que eles receberam a palavra em muita tribulação. Mas ele destaca que eles receberam em muita tribulação, mas com gozo, com alegria do Espírito Santo. Mas Paulo agora, ele se preocupa porque não tinha liderança. Então ele enviou Timóteo para organizar a coisa, para dar orientações aos irmãos, porque ele tinha um receio. No versículo 3 do capítulo 3, ele destaca que ele não queria que ninguém se comovesse pelas tribulações. Ele não queria que ninguém se abalasse diante daquelas tribulações e talvez enfraquecesse na fé. Ele enviou Timóteo. Então, a partir daí, irmãos, nós vemos que os tessalonicenses, em meio à tribulação, encontraram alegria do Espírito Santo. Paulo, em meio à alegria, ele tinha preocupação. Nós percebemos que no coração do cristão, irmãos, é possível que haja inquietação, preocupação, tristeza, mas é possível que a alegria coexista nesse universo. É possível haver alegria. E por isso, Paulo ele entende que precisa orientar a igreja. Apesar dele ficar feliz com o relato de Timóteo, como ele diz no versículo 6, ele fica feliz recebendo boas novas. Ele entende que a igreja precisa de orientação. Então, ele fala sobre a vinda do Senhor no capítulo 4. E no capítulo 5, a partir do versículo 12, ele dá orientações práticas para a vida da igreja sobre o relacionamento com os líderes, versículos 12 e 13 do capítulo 5. Versículos 14 e 15, ele dá orientações sobre o relacionamento entre irmãos, mas a partir do versículo 16, ele dá orientações sobre o relacionamento com Deus. E nesse relacionamento, irmãos, independente do contexto histórico, todos nós que nos rendemos aos pés de Cristo, nos encontramos também. Vivenciamos dificuldades, temos preocupações, mas as mesmas diretrizes que Paulo apresenta aos Tessalonicenses são apresentadas para nós. E por essa razão, irmãos, à luz do texto que lemos, eu quero pontuar aqui algo a respeito dessa temática, a relação entre a gratidão e a alegria, mas tudo isso a partir da perspectiva do relacionamento com Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar, irmãos, é que a gratidão e a alegria, na perspectiva
cristã, do relacionamento com Deus, devem andar juntas. Mas nós sabemos que é possível que alguém tenha alegria, mas não tenha gratidão. Lembra lá de Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, quando Jesus cura 10 leprosos. 10 são curados, mas apenas um volta para agradecer. Os outros, por certo, ficaram alegres, ficaram felizes com a cura, mas eles não agradeceram. É possível que alguém fique alegre, mas que não manifeste a gratidão. Mas perceba que quando nós pensamos sobre o que Paulo orienta aqui, o primeiro imperativo que aparece no trecho que lemos, versículo 16 do capítulo 5, regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre. Irmãos, nós, diante desse comando, eu acredito que há uma pergunta que precisa ser respondida. O que é a alegria na perspectiva bíblica? Porque, de um modo geral, nós podemos encontrar conceitos variados de alegria, e alguns vão apontar até no sentido da satisfação. E a Bíblia aponta nesse sentido também. Mas, embora aqui Paulo não expanda esse conceito, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Porque a alegria, na perspectiva bíblica, ela tem foco em Deus. É uma satisfação, é um contentamento que nós encontramos no Senhor. É um prazer que só o Senhor pode conceder. Isso me faz lembrar, irmãos, do Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí nós percebemos a relação entre a gratidão e a alegria. Veja, mas nesse Salmo 126, no versículo 1, o salmista, ele relata que o Senhor trouxe do cativeiro de volta a Sião o povo. Então eles ficaram como quem sonha. É o que diz o versículo 1. Mas por que o povo foi para o cativeiro? Eles foram para o cativeiro por causa dos seus pecados. E por que Deus os trouxe de volta? Por causa da sua graça. Deus não tinha obrigação de levar o povo novamente a Jerusalém. Deus não tinha obrigação alguma para com aquele povo. Na verdade, levando-os para o cativeiro, Deus estava cumprindo a sua parte na aliança. Porque Deus disse: olha, se vocês obedecerem, vai ficar tudo bem, não vai faltar nada, mas se desobedecerem, eu vou levar vocês para o cativeiro. Então eles foram por causa do pecado. Mas a gratidão, irmãos, vem em resposta à graça. Tem um escritor, irmãos, do século XIX, J.C. Ryle, que ele disse o seguinte: o contentamento, irmãos, ele é raro no mundo, porque poucos são os que reconhecem essa verdade profunda. Quem Deus é e quem somos nós. O contentamento, irmãos, depende dessa consciência. Nós somos pecadores miseráveis, nós ofendemos a santidade de Deus. Mas mesmo assim, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, nós merecíamos o inferno. E quando nós nos damos conta disso, da nossa condição, porque ainda merecemos, somos salvos pela graça, não por mérito. Quando nos damos conta disso, quando pensamos na perfeição de Deus, Deus não precisava de nós, Ele não precisa de nós, mas Ele decidiu nos salvar.
fomos alcançados pelo livre favor de Deus. Então, irmãos, isso nos faz pensar. Precisamos reconhecer quem somos nós. E nós somos pecadores. Mas não é tão fácil reconhecer os pecados, principalmente quando são pecados que não podem ser identificados através de atitudes exteriores, mas que dizem respeito a posturas do coração. O orgulho, por exemplo, a ingratidão em relação ao Senhor. Às vezes, irmãos, somos rápidos para identificar os pecados dos outros, mas lentos para identificar os nossos. A perfeição de Deus, irmãos, deveria nos fazer enxergar a nossa imperfeição. Jesus disse em Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ao dizer isso, ele mostra que nós não somos perfeitos. Os ouvintes precisam perseguir a perfeição. Mas Deus já é perfeito. Portanto, quando nós nos consideramos perfeitos, sem pecados, irmãos, nós estamos num pecado terrível, porque estamos querendo assumir o lugar de Deus. Por isso que o perfeccionismo é pecado, irmãos. Ah, pastor, eu sou perfeccionista. Para mim as coisas têm que ser tudo certinho, no mínimo detalhe. Se sair daqui eu fico irado, fico com raiva. Pecado, irmãos. Isso é pecado. Ah, pastor, mas eu sou assim. Então você precisa mudar. Você se arrepender dos seus pecados e rogar ao Senhor que te dê forças para encontrar satisfação não no seu conceito de perfeição, mas na perfeição de Deus. Encontrar satisfação no Deus perfeito que criou todas as coisas e reconhecer que você é imperfeito, que você não é melhor do que os outros e que, na verdade, estamos num processo de aperfeiçoamento. Se Deus precisa nos aperfeiçoar, é porque nós não somos perfeitos. Na verdade, nós somos cheios de imperfeições, imperfeitos de muitas maneiras. Mas algo interessante a respeito da alegria, do contentamento, é que o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, versículo 11, ele diz, aprendi a estar contente. Aprendi. Irmãos, o contentamento pode ser aprendido. Podemos aprender. Paulo diz, eu aprendi. O aprendizado é um processo que envolve esforço, irmãos. Um pastor do século XVII, chamado Jeremiah Burroughs, ele disse o seguinte, o cristão deve se esforçar para agradar a Deus, mas também para se agradar do que Deus faz. Devemos encontrar contentamento em Deus. Alegrai-vos no Senhor. Porque, irmãos, quando Paulo diz, aprendi a estar contente, a palavra traduzida como contente ali naquele contexto, irmãos, dá a ideia de ser suficiente. O que isso significa? Significa que, como Paulo diz no versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu só aprendi porque Deus me fortaleceu. Eu não sou suficiente. Eu, na verdade, sou insuficiente. Eu careço de Deus. Preciso da direção do Senhor. Sem Deus, eu não consigo encontrar o contentamento genuíno. Eu vou buscar contentamento nas coisas e não naquilo que realmente pode satisfazer todos os anseios da minha alma. Só Deus pode conceder contentamento pleno, irmãos. Só Deus pode conceder a alegria verdadeira. Por isso que o texto bíblico diz em Hebreus 13, versículo 5, sejam os vossos costumes sem avareza. Porque ele disse, por quê? Contentando-vos com o que tendes. Por quê? Por que eu tenho que me contentar com o que eu tenho? Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Porque o Senhor está conosco, é que nós devemos encontrar contentamento.
Ele deve ser a razão do nosso contentamento e não as coisas que Ele concede. As bênçãos concedidas por Deus, irmãos, elas não podem ser mais importantes do que o próprio Deus. Deus é a razão da nossa existência. Cristo é a razão da nossa salvação. O autor da nossa fé. É importante pensarmos nisso, irmãos. Porque se nós reconhecermos, irmãos, a perfeição de Deus, entendermos quem o Senhor é de verdade, entendermos a sua glória. Porque a Bíblia diz, irmãos, Isaías 6,3, os serafins, diante da majestade de Deus, eles disseram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles falaram santo, né? Então a nossa expectativa é que eles digam: toda a terra está cheia da sua santidade. Falaram santo? Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua santidade. Mas não, eles dizem: toda a terra está cheia da sua glória. Por quê, irmãos? Há uma relação entre a santidade e a glória de Deus. Porque o que é a santidade? São as infinitas perfeições do Senhor. Deus é tão perfeito, irmãos, que Ele é incomparável. Ele está sozinho numa categoria única. E a palavra santo significa separado. Ele está separado, mais perfeito. E quando Ele exibe as suas perfeições, então, irmãos, os seus o adoram. Porque a glória de Deus é a exibição, a manifestação das suas perfeições infinitas. Essa é a glória de Deus. Por isso a Bíblia diz no Salmo 96, versículo 9, adorai-o na beleza da sua santidade, porque Ele é perfeito, irmãos. Deus é perfeito. É magnífica, majestosa. Então, contemplando a beleza de Deus, irmãos, nós deveríamos nos alegrar, porque quando olhamos para nós, irmãos, vemos a feiura do pecado. Deveríamos nos alegrar, porque mesmo assim, Ele decidiu nos salvar. Mesmo assim, Ele encontrou, irmãos, contentamento em enviar Jesus para morrer por nós. Olha que coisa! Ele disse: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Este, o Verbo encarnado, aquele que se encarnou para morrer por nós. Eu encontro prazer nele. Deus encontrou, o Pai encontrou prazer em enviar Cristo para morrer por mim e por você. E Jesus encontrou prazer em satisfazer a vontade do Pai. Porque Ele disse: olha, a minha vida ninguém tira de mim. João 10, versículos 17 e 18. Eu dou a minha vida. Ele deu por livre e espontânea vontade. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que pelo gozo que lhe estava proposto, Ele se entregou por nós. Ele encontrou contentamento em morrer por mim e por você. Então, o sofrimento que você está enfrentando hoje, ele não é um castigo da parte de Deus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, irmãos, as aflições do tempo presente, elas não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus, Ele continua cuidando de nós, Ele tem coisas melhores, coisas boas para nos conceder, porque o melhor que Ele tinha, Ele já nos deu. O melhor de Deus é Jesus Cristo. Não está por vir. Ele virá uma segunda vez, mas Ele já veio a primeira. E porque Ele veio, é que hoje nós estamos aqui. E podemos nos alegrar. Segunda coisa que quero destacar, irmãos, é que a gratidão e a alegria resultam do relacionamento com Deus. Perceba que, além de dizer regozijai-vos sempre,
o apóstolo prossegue dizendo, orai sem cessar. Interessante, irmãos, que ele emprega aqui o imperativo, regozijai-vos, orai, ele está dando comandos. Mas no idioma grego, ele está usando o tempo presente. E o tempo presente no idioma grego, ele dá uma ideia de algo que continua, que vai progredindo no tempo. Então, não precisava ele dizer sempre e sem cessar, porque a ideia no texto grego já seria de continuar se regozijando, continuar orando, mas ele utiliza um advérbio para enfatizar. Olha, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. O que isso significa, irmãos? Orarmos o tempo inteiro? Não, mas voltarmos a orar sempre, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, uma postura de relacionamento com Deus ultra circunstancial, que não depende das circunstâncias, mas depende simplesmente do nosso amor por aquele que nos salvou. Portanto, a oração deve ser um encontro amoroso com o nosso Criador, o nosso Salvador. Não uma obrigação, mas um prazer. Porque o que Ele fez por nós, nós não conseguiríamos fazer em hipótese alguma. E quando nós pensamos na nossa insuficiência, que mencionamos no tópico anterior, irmãos, essa sensação de impotência diante da condenação, irmãos, essa consciência da insuficiência deve nos levar a carregar conosco um senso de dívida constante em relação à oração. Sempre devemos ter em mente que não estamos orando o suficiente. Ah, pastor, mas eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Irmãos, sempre precisamos orar mais. Não existem grandes homens e grandes mulheres de Deus. Existem só homens fracos que reconhecem a sua fraqueza e dependem mais do Senhor. E na dependência de Deus, nós recorremos ao nosso Senhor que com graça nos responde. Não importam as circunstâncias, irmãos. O nosso Deus é o único que pode transformar o choro em alegria. O choro dura uma noite, né? Mas durante o choro, você deve orar, conversar, manter o relacionamento, porque esse Deus perfeito, que não precisava de nada, Ele decidiu nos criar, nos salvar, e Ele quer conversar com você. Ele quer falar com você. Esse Rei majestoso, Ele não fica apenas assentado no trono, mas Ele quer se encontrar com você no teu quarto. Fecha a porta do teu aposento. Conversa com seu Senhor. Porque é daí que vem a alegria. Irmãos, a alegria, de acordo com Gálatas 5:22, é um dos aspectos do fruto do Espírito. Primeiro a Bíblia fala do amor e em seguida vem a alegria. A alegria é resultado do relacionamento com Deus. Se você é a habitação do Espírito Santo, a alegria deve ser um distintivo. Perceba que Paulo usa imperativos. Cada imperativo, cada comando traz de maneira implícita uma proibição. Se você deve orar sem cessar, o contrário não deve ser praticado. Ficar sem orar. Você não deve ficar sem orar. A sua vida deve ser marcada por oração. Se o imperativo é se alegrar sempre, significa que a tristeza não pode ser o seu distintivo. Você precisa, mesmo diante das circunstâncias difíceis, buscar contentamento em Deus. Não dependa das circunstâncias, mas dependa do Senhor que te salvou. Irmãos, quando nós pensamos naquilo que Deus fez por nós,
E lembra que nós falamos na consciência de quem nós somos, quem nós éramos. Então nós podemos amar mais o Senhor. Lá em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, Jesus, na casa de um fariseu, ele é abordado por uma mulher que derrama lágrimas aos seus pés, unge seus pés com perfume, e ali ele percebe que há indignação por conta disso. Olha, se ele soubesse quem é essa mulher, uma pecadora. Então Jesus, ele conta uma parábola, ele fala sobre um credor que tinha 2 devedores. Então, um devia 500 denários, outro devia 50, ele perdoou os 2. E Jesus pergunta, quem amou mais? E o homem diz, quem amou mais o seu senhor, o seu credor, né? E o homem diz para Jesus, olha, suponho que aquele é quem mais foi perdoado. Porque quanto maior a nossa consciência do pecado, maior o nosso amor para com o Senhor. Quanto mais eu reconheço quem sou eu de verdade, irmãos, as minhas imperfeições, mais eu vou amar o meu Senhor. Mas é importante conhecer o meu Senhor, porque veja, alegrai-vos no Senhor. O relacionamento com Deus através da oração requer também conhecimento. Esse é um relacionamento que envolve um conhecimento prático, mas requer também um conhecimento a respeito de quem Deus é. Quem é Deus? É importante entendermos, conhecermos os atributos do nosso Senhor, não só a sua santidade, mas conhecermos, irmãos, o seu imenso poder, conhecermos a sua onisciência, a sua imutabilidade, a sua eternidade, irmãos, sabermos que nós estamos lidando com um Deus eterno, imutável, nos faz confiar no conselho de Deus, porque nós sabemos, irmãos, que Ele já conhece a história desde o princípio, porque Ele é o próprio autor da história. Quando pensamos na sua imutabilidade, nós sabemos que os conselhos que Ele dá, eles não estão presos a uma cultura. Os princípios que a Bíblia contém, irmãos, que ela traz para nós, são princípios eternos. Eles eram aplicáveis naquele tempo e são aplicáveis para hoje também. Nós não podemos violentar o texto bíblico condicionando a um determinado tempo, olha, isso valia só para essa época. Não, a Bíblia é aplicável. E conhecendo, irmãos, o amor de Deus, do qual brotam a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia, nós sabemos, irmãos, que Ele nos alcançou. Ele pode também alcançar outros. Pode também trazer outras pessoas para o seu aprisco. Isso nos impulsiona a pregar, porque pregar o Evangelho também é relacionamento com Deus. Ser testemunha de Cristo é uma evidência de que somos habitação do Espírito Santo. Afinal de contas, o Espírito Santo passou a habitar em nós para que fôssemos testemunhas de Jesus Cristo. E tudo isso, irmãos, tem a ver com gratidão e alegria, porque gratidão e alegria resultam desse relacionamento. Nós conhecemos Deus de maneira mais íntima através de Jesus Cristo, porque em João capítulo 1, versículo 18, quando o texto diz que o Deus que nunca ninguém viu, Ele se tornou conhecido através do Filho unigênito que estava no seio do Pai. Ele o revelou. E a palavra traduzida como revelou é a mesma palavra, naturalmente nem todos conhecem, a palavra exegese. Quando a gente vai fazer uma análise de um texto, a gente tem a expectativa de fazer uma exegese, que significa a gente extrair do texto o que está lá, as verdades que estão lá, extrairmos essas verdades, tirarmos do texto e trazer e apresentar para os irmãos. O termo lá traduzido como revelou dá essa ideia, é a mesma palavra. É como se Jesus tivesse feito a exegese do Pai. Como se Jesus, Ele trouxesse para nós o conhecimento a respeito de Deus.
Porque lembra que nós falamos que a glória de Deus é a exibição das suas perfeições. Jesus exibiu as perfeições de Deus por meio de sua conduta no seu ministério terreno. A Bíblia diz que por meio do seu poder, em João capítulo 2, versículo 11, a glória de Jesus se manifestou e os seus discípulos creram nele. Então lá na frente, irmãos, em João 17, versículo 4, Jesus diz: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me enviaste a fazer. Jesus, ele glorificou o Pai, exibindo a santidade da divindade por meio da sua conduta. Então, quando nós olhamos para Cristo, quando nós nos aproximamos do Filho, irmãos, então nós conhecemos também o Pai e o Espírito Santo, o que é necessário para que vivamos em gratidão e alegria. Terceira coisa que eu quero destacar, irmãos, é que gratidão e alegria são expressões essenciais da nossa fé. Quando avançamos para o versículo 18, o texto bíblico diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Perceba que ele está dando um conselho, está dando um comando, na verdade, para cristãos. Porque ele fala para dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, essa expressão em Cristo, ela aparece muitas vezes nas Escrituras. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Né? As coisas velhas já passaram, as coisas se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa palavra aparece muitas vezes. E, irmãos, a ideia dessa expressão é de estar dentro mesmo. A preposição empregada dá essa ideia de estar dentro. É do relacionamento íntimo que há entre o crente e Jesus Cristo. E o que isso significa? Significa que essa gratidão da qual Paulo está falando só é possível àqueles que estão nessa relação. E essa é a vontade de Deus para os crentes, para todos aqueles que creem. Deus tem essa vontade. Agora, o que isso significa? Significa que nós devemos agradecer pelo mal? Não. Nós devemos ser gratos na tribulação, não pela tribulação. Nós agradecemos em meio ao sofrimento, mas não pelo sofrimento. Nós glorificamos a Deus por tudo que Ele fez por nós, irmãos. Porque, veja bem, se Deus parasse hoje de conceder bênçãos, ainda assim teremos motivos para agradecê-lo. Perceba que, quando nós avançamos nas Escrituras, nós vemos que Deus utiliza as circunstâncias difíceis da nossa vida para nos aperfeiçoar. Estamos num processo de aperfeiçoamento. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de números 3 e 4, o texto bíblico fala de uma dessas situações. Diz assim, segundo aos Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Às vezes enfrentamos dificuldades na vida e não imaginamos a razão pela qual isso acontece. Mas Deus utiliza, por vezes, as nossas dificuldades para nos preparar, para que depois sejamos instrumentos da consolação dele no relacionamento com outras pessoas. Mas isso nem sempre fica claro quando nós estamos no olho do furacão, quando estamos sofrendo, mas precisamos confiar no nosso Senhor, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Mesmo diante de severas tribulações, precisamos lembrar que ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, a Bíblia diz, Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Mas que bem é esse? O bem
não diz respeito a bênçãos materiais que porventura você venha receber. Portas de emprego, o bem aparece no versículo 29. Quando o texto bíblico diz que aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O bem para o qual todas as coisas cooperam é a conformação da minha e da sua vida à imagem de Cristo. Esse é o bem, irmãos. Deus está formando Cristo em nós. E às vezes, irmãos, no decorrer dessa forja, enfrentamos dificuldades. O caminho, ele não é isento de aflições. Mas Deus vai conosco ao longo de todo o caminho. Ao longo de toda a caminhada. Por isso, irmãos, a ingratidão, ela não deve ser nomeada em nossos corações. Ingratidão em relação a Deus, porque ingratidão, irmãos, é uma desconfiança do caráter de Deus. Por que Deus fez isso comigo? A ingratidão começou lá no Éden, né, irmãos? Veja, Eva tinha tudo. Tinha tudo, irmãos. Podia comer de todas as árvores do jardim. Adão estava com ela, era uma maravilha, irmãos. Deus cuidava deles. Então veio a serpente e começou a levá-la numa direção perigosa. Fez com que ela concluísse que Deus não era tão bom quanto parecia. Olha, Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Ele. Ou seja, Ele está negando a vocês todo o potencial que vocês poderiam alcançar. Ele está negando a vocês o conhecimento. Ele quer oprimir vocês. Ele quer calar vocês. Ele não quer, está negando bênçãos para você. Então, irmãos, aquele que era totalmente amável passou a ser visto com desconfiança. Então, brotou o descontentamento. E o descontentamento tem como expressões visíveis a ingratidão, a murmuração, a reclamação. Lá em Judas, versículos 15, 16, Judas ele associa murmuração, reclamação aos ímpios. Pois o cristão deve ser grato, não deve andar murmurando, reclamando. Irmãos, devemos dar graças ao nosso Deus que nos salvou. E pensarmos e lembrarmos que não merecemos nada, mas Deus nos oferece tudo. E é isso que Paulo quer lembrar aos Tessalonicenses. Veja, no capítulo de número 5, aqui no versículo 9, Paulo diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele concedeu a salvação, que significa que Ele nos livrou da condenação. Mas Ele não somente nos livrou da condenação. Ele continua cuidando de nós, nos aperfeiçoando. No capítulo 4 ele diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Deus quer nos aperfeiçoar, irmãos, e quem ama, quer aperfeiçoar. Nós vamos aperfeiçoando os nossos filhos. Tem pais que se orgulham quando veem os filhos galgando degraus maiores que eles conseguiram alcançar. Nós queremos aperfeiçoar os nossos filhos porque nós os amamos e Deus nos ama e vai nos aperfeiçoando. Mas Deus não quis apenas nos salvar, Ele não quer apenas nos santificar, Ele quer nos levar para o céu. E por isso, a partir do versículo 13, Paulo deixa claro: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor,
que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Veja, irmãos, Deus, Ele vai nos levar para o céu. Ele vem nos buscar. Irmãos, isso é maravilhoso, mas não para por aí. Porque se Deus te pegasse, levasse para o céu, entregasse a chave e fosse embora, irmãos, o céu não seria bom. Já pensou? Deus diz, olha, aqui está as ruas de ouro, tudo bonito aqui, fica à vontade, a casa é sua, e fosse embora. Isso não seria bom. O que nós vimos no início? Só podemos encontrar alegria no Senhor. Alegria plena, contentamento infinito, inesgotável, só em Deus. Por isso que o Pai disse do Filho, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai encontrou prazer em Jesus por toda a eternidade. Isso significa que Jesus é uma fonte inesgotável de contentamento. Então, se Jesus não estiver no céu, irmãos, vai faltar contentamento. Mas veja o que o texto diz. O texto diz, concluindo no versículo 17, diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, estaremos com Cristo para sempre. Se Cristo não estivesse no céu, irmãos, não teria graça alguma. Mas, se o céu fosse um vazio sem fim, mas Jesus estivesse lá, então seria o melhor lugar do universo. Porque Jesus, Ele não só é a razão da nossa fé, mas a razão da nossa alegria, da nossa satisfação, do nosso contentamento. Irmãos, certa vez ouvi um pregador dizer que sem um outro ser humano, até a presença de Deus não tem graça. Ele falava isso porque Deus disse, não é bom que o homem esteja só, e criou a mulher. Mas veja, esse pensamento está errado, porque a Bíblia diz no Salmo 16, versículo 11, que na presença do Senhor há abundância de alegria. Então, quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, é porque o homem não deveria ficar só com a árvore da ciência do bem e do mal. Ele precisava de uma ajudadora. Ajudá-lo em quê? Ajudá-lo a obedecer o comando de Deus. Não coma dessa árvore. Porque, irmãos, o objetivo do casamento é a glória de Deus por meio da santidade. Um ajudando o outro a obedecer o Senhor. E assim, irmãos, nós encontramos contentamento. Assim nós temos um coração grato. Porque o Senhor, Ele nos criou, decidiu nos salvar, enviou Cristo para morrer por nós. Ele continua nos santificando, Ele vai vir nos buscar, Ele vai nos levar para o céu, e nós estaremos para sempre com Ele. Irmãos, a obra completa. Não falta nada. E Ele nos diz o caminho da felicidade. O caminho da felicidade não é você comprar um carro importado ou uma casa luxuosa. O caminho da felicidade é o relacionamento com Deus, a obediência, que é o reconhecimento das perfeições do Senhor. Se Deus é perfeito, a sua vontade também é. Portanto, eu devo obedecê-la e assim eu encontro felicidade, porque esse é o propósito para o qual Deus nos criou. A glória dele, e nós o glorificamos como Jesus fez, obedecendo. A Bíblia diz no Salmo 128, versículo 1, bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. O segredo da felicidade é encontrarmos contentamento na glória de Deus, por meio da obediência à palavra do nosso Senhor. Pois só assim nós podemos entender de fato que há uma relação entre gratidão e alegria. Porque um coração grato vai suspirar por Deus. Um coração grato estará contente pelas bênçãos que o Senhor já derramou e pelas promessas que Ele fez, porque Ele vai cumprir. Então, um coração grato, irmãos, é um coração alegre. É um coração que se relaciona com Deus. Porque alegria e gratidão são expressões essenciais da nossa fé. Sendo assim, precisamos, dia após dia, nos engajarmos nesse relacionamento, estreitando
a fim de glorificarmos a Deus, não somente no ambiente de culto, mas onde quer que nós estejamos. Vamos orar. Senhor, te damos graças pelo privilégio, ó Deus, de podermos te cultuar, de podermos, ó Deus, glorificarmos o teu nome, Senhor, e assim, Pai, juntos, expressarmos a nossa satisfação. Porque, como dizia uma antiga canção, satisfação é ter a Cristo. Ó Deus, nós não sabemos de um prazer melhor que esse, porque na verdade não há. O Senhor é a razão da nossa alegria. Fora do Senhor não há alegria genuína, apenas experiências passageiras, mas com o Senhor a abundância, a fartura de alegria. Então, ó Deus, conduza-nos de forma que alcancemos os objetivos aqui propostos, que possamos, ó Pai, com corações gratos, suspirar pelo Senhor que nos salvou, fazendo do encontro diário contigo em oração, um encontro de amor, um encontro, ó Deus, prazeroso, no qual, ó Pai, encontramos contentamento. Ó Senhor, que Tu estejas, ó Pai, nos direcionando para que essa gratidão e essa alegria possam ser expressas também, ó Deus, no decorrer do cotidiano, onde quer que estejamos, porque sabemos que vivemos para a Tua glória. Ó Pai, que o Senhor nos abençoe, nos leve em paz para as nossas residências, ó Deus, e que possamos, no decorrer desta semana, mantermos esse propósito, glorificando o Senhor por meio de nossas vidas. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, nós vamos findar aqui. Eu quero dizer a você que o nosso culto, ele entra numa pausa. Tem mais uma canção, Rafael? Tem? Então pode vir. O nosso culto, ele entra numa pausa no momento em que nós nos retiramos. Pequena pausa, mas ele prossegue todos os dias em nossas vidas até o retorno de Jesus Cristo. Você é um adorador, onde quer que você esteja. Então que Deus te abençoe e que você seja instrumento dele para testemunho do Evangelho. Sou de Jesus, que já desfrutou.